Há dois temas que são tratados no Evangelho de Marcos de forma mais preponderante. O primeiro é sobre a proclamação do Evangelho. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus proclamando o Evangelho, apresenta os discípulos de Jesus sendo preparados para proclamar o Evangelho e apresenta a igreja como aquela que deve proclamar o Evangelho, que era o que Jesus fazia e deve continuar fazendo como corpo de Cristo nesse mundo. A outra ênfase do Evangelho de Marcos é o serviço ao reino. Então a gente vai encontrando textos no Evangelho de Marcos que se referem, alguns, à proclamação do Evangelho, que é a missão da igreja, proclamar o Evangelho. Outros, o serviço ao reino, que é também missão da igreja, servir ao reino. Proclamar o Evangelho levando as pessoas ao conhecimento da graça salvadora de Deus e da transformação que o Evangelho opera nas pessoas. Servir ao reino, tendo como exemplo o próprio Jesus, que veio para servir, e nesse serviço ao reino, servindo as pessoas, compartilhando o amor e a graça de Deus com as pessoas. É nisso que o Evangelho de Marcos resume a missão da igreja como corpo vivo de Cristo. Então, o que nós temos feito aqui em alguns cultos é ler um grupo de textos do Evangelho de Marcos. A exposição que eu estou fazendo sobre Marcos, ela não é naquele mesmo estilo da exposição tradicional que eu já fiz em vários livros já da Bíblia, uma exposição versículo por versículo e texto por texto, seguindo a ordem cronológica dos capítulos. Nós estamos fazendo diferente hoje, nós estamos dando um voo panorâmico nesta série, estamos dando um voo panorâmico sobre os textos que têm a ver com o tema que nós abordamos. Nós lemos um conjunto de textos que tem a ver com aquele tema. Hoje nós vamos voltar então ao tema da proclamação do Evangelho. O que é que Marcos nos fala sobre o Evangelho a ser proclamado, o Evangelho de Jesus sendo proclamado. E nós vamos encontrar um grupo de textos no Evangelho de Marcos, em que Jesus chama as pessoas, toma a iniciativa de chamar pessoas. E ele chama pessoas em diversas circunstâncias e em diversos contextos. Dessas circunstâncias e desses contextos, eu selecionei 3 momentos em que Jesus chama pessoas para falar nessa noite sobre para que é que Jesus nos chama. Para que é que Jesus está nos chamando? O que é que Ele quer de nós e o que é que Ele quer fazer conosco, em nós e através de nós? Quais são os tipos de chamados que nós podemos experimentar em Jesus Cristo, pelo menos a partir desses 3 que estão selecionados nessas leituras que vamos fazer. A primeira leitura está no capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, versos 16 a 18. É o primeiro chamado de Jesus. Marcos, capítulo 1, 16 a 18. E diz assim o texto: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me. Vejam, ele está chamando pessoas para segui-lo. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. O segundo grupo de textos está no capítulo 9 de Marcos. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 33 até o verso 37. E nós vamos ver aqui um outro chamado de Jesus.
E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, que na verdade era a casa de Pedro, que era o quartel-general de Jesus em Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, vejam, Jesus chamou os 12. Ele chamou os 12 à parte e disse a eles de forma particular: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também recebe aquele que me enviou. E o terceiro chamado de Jesus está agora no capítulo 10, uma folha adiante, capítulo 10 de Marcos, a partir do verso 49, que é a narrativa da cura do cego, que era o cego Bartimeu, que estava no caminho ali para Jericó. Jesus estava passando rumo a Jerusalém, ouviu que o cego o chamava, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos começaram a repreendê-lo para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto. E aí no verso 49 a gente lê: Jesus parou e disse: chamem-no. É o outro chamado de Jesus: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Como eu disse a vocês, Jesus está sempre nos chamando. É a sua missão nos chamar. Eu disse que o Evangelho de Marcos era um evangelho de movimento. O Evangelho de Marcos é um evangelho enxuto, resumido, sintético. É o menor dos 4 evangelhos. E os verbos que mais aparecem no Evangelho de Marcos são os verbos de ação. Chegaram, saíram, entraram, foram, voltaram. São esses verbos de ação, de movimento, que nós encontramos no Evangelho de Marcos. Então, quando Jesus chama as pessoas, Jesus as está incentivando a se movimentarem. O chamado de Jesus é um chamado para o movimento, para a iniciativa, para a coragem, para a ousadia, para o primeiro passo, para andarmos, para nos mexermos, para nos locomovermos, para nos deslocarmos, para nos desinstalarmos. Jesus, quando nos chama, Ele nos chama para que nós nos desinstalemos e para que nós busquemos as coisas que Ele preparou para a gente. Então o chamado de Jesus sempre visa tirar-nos de algum lugar e levar para outro. Tirar-nos de uma condição e levar para outra condição. Tirar-nos de uma circunstância, tirar-nos de um contexto, tirar-nos de um momento específico da vida e levar-nos a outro.
tirar-nos de uma experiência e levar-nos a outra experiência. O chamado de Jesus é sempre um chamado para o novo. Por isso, quando os discípulos estavam pensando que Jesus vinha requentar o judaísmo, que Jesus vinha requentar os ritos, que Jesus vinha dar uma fachada nova para a religiosidade deles, ele disse: olha, não é isso que eu vim fazer, porque não se coloca remendo em tecido que está velho, e não se coloca vinho novo em odre velho, as coisas não combinam. Eu não vim requentar nada, eu não vim dar uma nova fachada em nada, eu vim transformar, eu vim mudar na raiz, eu vim mudar por dentro, eu vim fazer algo novo. E quando Jesus chama, é para fazer algo novo na nossa vida, é para levar-nos a um novo caminho, é para levarmos a uma nova condição. Portanto, partindo desse pressuposto, nós temos aqui 3 chamados de Jesus, que tem como proposta principal, como escopo principal, como objetivo principal, tirar-nos de uma situação e levar-nos a outra. E a primeira chamada que Jesus faz, como nós vimos, o primeiro chamado de Jesus é para que nós o sigamos. Por isso, o primeiro texto que lemos é Jesus chamando os seus discípulos. O texto diz que Jesus estava passando junto à praia, viu seus discípulos e disse: sigam-me. E disse a eles: vocês são pescadores de peixes, eu farei de vocês, a partir de agora, pescadores de homens, pescadores de pessoas. Nesse primeiro chamado de Jesus, há pelo menos 3 coisas que eu gostaria de realçar essa noite. A primeira é a seguinte: o chamado de Jesus para segui-lo é para segui-lo, é para seguir a Jesus. Nós somos chamados para seguir a Jesus. Ele nos chama para que Ele seja a referência da nossa vida. Ele nos chama para que Ele seja o nosso mestre. Ele nos chama para que Ele seja o nosso Senhor. Por isso, no chamado de Jesus, não cabe outra situação a não ser a submissão a Jesus. A nossa referência principal como discípulos de Jesus é Jesus Cristo. É o que Ele ensina, é o que Ele mostra, é o que Ele vê, é o que Ele quer, é para onde Ele vai, é a maneira como Ele fala, são as suas ênfases, são as suas principais preocupações. O discípulo de Jesus, quando é chamado para seguir a Jesus, é chamado para seguir a Jesus. Por isso, não cabe no lugar de Jesus qualquer outra coisa que nós queiramos colocar. Uma outra coisa que fica muito clara aqui é que Ele nos chama para segui-lo na realidade em que estivermos. Aqueles eram pescadores e Jesus, na realidade deles, revelou-se a eles na realidade deles e chamou-os da realidade em que eles estavam. Jesus nunca nos leva primeiro para um lugar para depois nos chamar. Ele sempre vai onde nós estamos. Eles estavam na praia, Jesus foi à praia. A mulher estava no poço, Ele foi ao poço.
Levi estava na coletoria, ele foi à coletoria. Ele sempre vai onde as pessoas estão, porque é na nossa realidade, é no contexto da nossa realidade que ele se revela. E é ali que ele faz com que tenhamos uma experiência com ele. Uma outra coisa que fica muito clara aqui que nós lemos, é que só vale seguir a Jesus se houver uma disposição de obedecê-lo. O texto diz que Jesus os chamou e eles imediatamente o obedeceram. Não há como ser discípulo de Jesus sem a disposição da obediência. Não há como ser discípulo de Jesus sem a disposição de ouvi-lo para fazer o que ele ensina. Seguir a Jesus não é um hobby, nem é um passatempo, nem é uma experiência mística, nem é a moda da hora. Seguir a Jesus é um compromisso com Jesus, um compromisso que faz com que nós morramos, morra a nossa vontade, morra o nosso eu, para que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Então, quando Jesus diz, sigam-me, é isso que Ele está dizendo. Ele quer que nós o tenhamos como referência principal, sempre. Ele quer que nós o reconhecemos na realidade em que estamos, porque é ali que Ele se revela. E Ele quer que nós nos submetamos à sua vontade. Seguir a Jesus é submeter-se à vontade de Jesus. Então, o primeiro chamado de Jesus essa noite é para segui-lo. Ele está chamando alguns aqui para segui-lo. Alguns que talvez nunca tenham ouvido falar do Evangelho, Jesus está chamando essa noite para segui-lo. Alguns que talvez já sejam religiosos, mas ter uma religião não significa seguir a Jesus. Essa noite, Jesus está chamando alguns aqui para segui-lo. O segundo chamado de Jesus, a segunda experiência de chamada com Jesus, é que Jesus está nos chamando para uma vida de dependência da sua graça. E aí a gente chega àquele texto em que os discípulos estavam debatendo entre eles quem era o maior. Havia esse tipo de disputa, e há esse tipo de disputa normalmente entre grupos. Num grupo, normalmente alguém quer mostrar que sabe mais, alguém quer mostrar que pode mais, alguém quer mostrar que é mais. Isso acontece, isso é natural. Havia ali também no grupo apostólico. Como havia uma expectativa por Jesus Cristo instalar o seu reino, eles normalmente discutiam quem seria o que no reino de Jesus. E normalmente eles discutiam quem se sentaria à sua direita, porque sentar-se à direita do rei era um lugar de honra. E Jesus, então, ouvindo isso, diz o texto que ele os chama à parte, para longe das outras pessoas, e aí chama a atenção deles, e os exorta, e diz, olha, no reino de Deus há algumas particularidades que são diferentes do reino dos homens. E esse é o segundo chamado que Jesus faz. O segundo chamado que Jesus está fazendo essa noite é para que nós tenhamos a mente do reino, para que nós pensemos com a mente do reino. No reino de Jesus, diz Jesus, o maior, por exemplo, é o que serve. É a postura humilde de quem quer servir.
Outras coisas, Jesus já tinha dito a respeito disso. Jesus tinha dito, por exemplo, que no reino dele, a gente, em vez de se vingar, a gente paga o mal com o bem. A gente dá a outra face, a gente caminha a segunda milha. Jesus havia dito que no reino dele, primeiro a gente busca os princípios e os valores do reino, e aí é que as outras coisas são acrescentadas. Então Jesus foi ensinando aos discípulos que o reino de Deus tem algumas particularidades diferentes do que nós estamos acostumados. E uma delas é essa. Na sociedade humana, nós somos ensinados a depender exclusivamente das nossas capacidades. Nós somos ensinados a buscar a nossa autoexaltação. Nós somos ensinados a concorrer indefinidamente e pisando nos outros. Somos motivados a humilhar outros, somos motivados a desprezar outros, somos motivados a usar outros para o nosso benefício pessoal. E é aí que o Senhor Jesus Cristo chama os discípulos à parte para dizer a eles: no reino não é assim. No reino de Deus, o maior é o que serve. E aí ele faz uma coisa inédita e diferente, que hoje talvez a gente não tenha noção do que ele fez, porque crianças hoje em dia até que ocupam um lugar especial na vida da gente, mas naquele tempo não. Naquele tempo, por exemplo, quando Jesus multiplicou pães e peixes, o Evangelho disse que havia 5.000 pessoas. E aí acrescenta, fora mulheres e crianças, porque mulheres e crianças não eram contadas. As crianças eram sempre deixadas de lado, eram as últimas que comiam. Hoje em dia, quando a gente faz alguma coisa, as mães vão lá e fazem logo o prato das crianças. Naquele tempo não, naquele tempo era o chefe do lar que comia primeiro, depois do chefe do lar aí vinha o restante. O resto eram as mulheres e as crianças. Jesus, quando está falando para os discípulos, agora vejam esse contexto, quando ele está falando aos discípulos, que no reino de Deus é diferente, porque no reino de Deus é o humilde que é exaltado, aí ele pega uma criança, que não significava absolutamente nada. O que era uma criança? O que produzia uma criança? Como uma criança podia defender a cidade? Que tipo de lucro podia trazer uma criança? Criança era para ser sustentada, criança era só fonte de gasto. Aí Jesus pega a criança que não valia nada e diz: olha, estão vendo essa criança? Totalmente dependente de vocês. Se ela quiser comer, precisa de vocês. Se ela quiser atravessar uma rua, ela precisa de vocês. Se ela quiser se vestir, precisa de vocês. Se ela sentir dor e precisar de socorro, precisa de vocês. Ela é completamente dependente, pois eu digo a vocês, no reino de Deus, nós precisamos ser como essa criança, dependente de Deus como ela, com a consciência que uma criança tem de que depende de seus pais. E às vezes, porque ela sabe que depende dos seus pais, ela se sente segura. No fundo, o que Jesus está dizendo é exatamente isso. A fonte da ansiedade de vocês é porque vocês são tão arrogantes de Jesus, que são incapazes de descansar no Pai. Mas quando vocês vencem essa arrogância, essa soberba, esse orgulho, e começam a depender do Pai, a descansar no Pai,
aí vocês têm paz. O chamado que Jesus nos faz é para que aprendamos a depender do Pai. E aí eu me lembro daquele pai que estava atravessando a filhinha dele por uma avenida movimentada de São Paulo, a Avenida Clóvis Bevilacqua, aí foi atravessando até chegar do outro lado. Quando chegou do outro lado, a menininha vira para o pai e diz assim: papai, aquele prédio ali na frente tem 13 andares. Aí ele falou: como é que você sabe? Ela disse: eu vim contando enquanto a gente atravessava a rua. Aí o pai pensou: que coisa! Ela estava se sentindo tão segura na minha mão, que nós atravessamos uma das avenidas mais movimentadas e mais perigosas, e enquanto ela segurava na minha mão, estava se sentindo tão segura que foi contando os andares do prédio que estava em frente. Tem muita gente que, por causa do medo, da ansiedade, não está vivendo, porque não está segurando na mão do Pai. Jesus nos chama para que nós dependamos da misericórdia de Deus e confiemos na sua graça. Se vocês não se fizerem como uma dessas crianças, vocês não pertencem ao reino, disse Jesus. E aí vem o terceiro chamado que nós vimos, que aí é a narrativa do cego de Jericó, Bartimeu, que estava no caminho de Jesus para Jerusalém. E nessa chamada, assim como Jesus na primeira chamada nos chama para segui-lo, Jesus também nos chama para dependermos da sua graça e da sua misericórdia. E agora, nessa terceira chamada, Jesus nos chama para que os nossos olhos sejam abertos. E o que a gente lê é que Jesus estava passando naquele caminho e o cego Bartimeu, ou filho de Timeu, estava gritando alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao chamá-lo de filho de Davi, Jesus entendeu que ele cria que Jesus era o prometido, aquele que seria o descendente de Davi, o Messias. Então, quando aquele cego chama Jesus de filho de Davi, aquele cego está dizendo: eu creio que esse que está passando aqui é aquele que Deus prometeu que enviaria. E aí, quando Jesus ouve que ele cria nisso, quando Jesus percebe que ele cria nisso, aí ele para, diz o texto, e diz aos discípulos: chamem-no. E quando ele vem, Jesus faz com que ele veja. Mas há aqui algumas coisas que eu gostaria de sublinhar. Primeiro é o seguinte: Jesus sempre nos ouve. Ele sempre nos ouve. O barulho pode ser muito, as circunstâncias podem ser difíceis, a nossa fé pode ser pequena, mas Jesus sempre nos ouve. Seja qual for a situação em que estivermos, onde houver um coração clamando por Jesus, Jesus ouve. Onde houver fé, por menor que seja, voltada para Jesus, Jesus ouve. Onde há angústia, que se volte pedindo
clemência e misericórdia de Jesus, Jesus ouve. Jesus sempre nos ouve. Por isso ele ouviu Bartimeu. Uma outra coisa que é bom notar é que não só Jesus nos ouve, como quando ele resolve abrir nossos olhos para que nós enxerguemos, ele quer ter certeza de que realmente nós queremos mudar de vida. Porque não basta apenas que Jesus queira. Sabe de uma coisa? Não basta Deus querer que você mude de vida, você precisa querer. Por isso, quando Jesus pergunta àquele cego, o que é que você quer? Ele poderia querer um monte de coisas, inclusive continuar cego. Porque há muita gente que adora ser vítima do mundo. Há muita gente que gosta demais de depender das pessoas. Há muita gente que gosta demais de ser o coitadinho da vida. Há muita gente que fica sempre tentando atrair a pena das pessoas. Há muita gente que está acostumada a ser paparicada pela piedade das pessoas e nunca quer mudar de vida. Acomodou-se na solidariedade dos outros. Aquele mendigo, aquele cego mendigava porque não podia trabalhar, estava ali, ele podia dizer a Jesus: olha, aqui eu ganho um dinheirinho, eu posso continuar aqui. Por isso Jesus perguntou a ele: o que você quer? Você já pensou no que você responderia se Jesus lhe perguntasse o que você quer? Porque quando Jesus pergunta o que nós queremos, a pergunta dele tem a ver com o que é realmente essencial para a gente. Qual é a essência da vida para você? O que você quer que ele faça? Provavelmente, a gente tão rasa, que se Jesus perguntasse o que você quer, as primeiras coisas que essa pessoa pensaria seria em benefícios os mais imediatos, os mais costumeiros, os mais falíveis, os mais transitórios, os mais passageiros. Por isso Jesus às vezes quer ouvir qual é a nossa visão da vida. Qual é a sua visão da vida? O que realmente é importante para você nessa vida? Porque se Jesus percebe que o que nos importa nessa vida são as mediocridades, Ele vai permitir algumas situações na nossa vida em que a gente aprenda rapidinho a diferença entre mediocridades e essencialidades. Tem muita gente que precisa atravessar uma grande provação na vida para aprender de uma vez a diferença entre artificialidades da vida e coisas que na vida são realmente importantes. Tem muita gente que só vai descobrir o que é realmente importante na vida quando atravessar uma tempestade daquelas que não deixe quase mais nada. Aí vai começar a descobrir a diferença entre o que é mediocridade na vida e o que é a essência da vida. O que é só ornamento na vida e o que é realmente importante na vida. Por isso, quando Jesus pergunta ao cego o que você quer, não é só isso que Jesus está perguntando. Ele está perguntando
o que é realmente importante para você. E aí, quando o cego responde: para mim, o importante é ver. Eu estou cansado das pessoas me descrevendo como são as coisas, eu quero ver. Eu estou cansado de não entender o que é uma cor, eu quero ver uma cor. Eu estou cansado de tentar definir a forma através do meu tato, eu quero ver a forma. Eu não quero que me digam como são as estrelas, eu quero ver estrelas. Eu não quero que me digam como é a luz solar, eu quero ver a luz solar. Isso é importante para mim, que eu veja. Por isso, Jesus nos chama para que nossos olhos sejam abertos, para que vejamos. Para não sermos mais seres ingênuos, movidos por ilusões e fantasias. Para que não sejamos mais reféns de outros manipuladores e enganadores que vão nos enganando e nos manipulando. Para que nós possamos fazer nossas escolhas entendendo sabiamente e sensatamente o que está acontecendo. Jesus quer que vejamos, que compreendamos, que saibamos fazer escolhas, que saibamos pesar prós e contras, que tenhamos sabedoria e sensatez para sermos pessoas maduras, que saibam viver. Por isso Ele quer que vejamos, por isso Ele quer abrir nossos olhos. Então é preciso querer. E há uma coisa, um detalhe que só quando a gente presta bastante atenção no texto que a gente percebe, é que Jesus, depois de curar o cego, Marcos termina o texto dizendo que aquele cego que estava à margem do caminho, na beira do caminho, foi seguir Jesus no caminho. Essa é a diferença. Jesus quer que vejamos para que não estejamos mais à margem da vida. Jesus quer que vejamos para que não estejamos mais só na beira da vida. Jesus quer que enxerguemos para que estejamos no caminho, para que experimentemos o que é a vida de fato, para que experimentemos a vida que Ele nos trouxe. O que significa dizer que sem Jesus, por mais que nós nos esforcemos e por mais que tenhamos alguma coisa aqui, nós estaremos sempre apenas à margem do caminho. E estaremos sempre à beira do caminho. Por isso Jesus, essa noite, está chamando alguns aqui para segui-lo. Se você ainda não está seguindo Jesus, Ele está chamando você essa noite para segui-lo. A outros, Jesus está chamando para que dependam da sua graça, que sejam dependentes do seu amor e que confiem no seu amor e na sua graça, como uma criança confia em seus pais. E a outros, Jesus essa noite está chamando para abrir seus olhos, para que vejam e para que saiam da beira do caminho e passem a andar no caminho. A que é que você está sendo chamado por Jesus hoje? Para que é que você está sendo chamado por Jesus? E o que é que você vai responder? Curva a sua cabeça, por favor. E essa noite, esse chamado de Jesus é para você e para que você responda e para que você atenda. Jesus chama alguns para segui-lo, chama outros
que querem aprender a confiar na sua graça e a depender da sua graça para se livrarem das suas ansiedades. E chama outros para que seus olhos sejam abertos, para que possam ver e para que possam viver de verdade. Qual é o chamado que Jesus está fazendo para você essa noite e o que é que você vai responder? Então, se nessa noite você está respondendo sim a Jesus, a um desses chamados, se nessa noite você está dizendo sim, eu quero seguir Jesus, se nessa noite você está dizendo sim, eu quero aprender cada vez mais a depender da graça de Deus, e se nessa noite você está sendo chamado para que seus olhos sejam abertos e você finalmente deixe de estar só à margem da vida e do caminho e possa viver de verdade, se você quer atender o chamado de Jesus, eu quero orar por você. Onde você estiver, levante a sua mão, que eu quero orar por você agora, de qualquer lugar do templo. Isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe você, Deus abençoe aqui. Lá na galeria alguém, isso, Deus abençoe você. Aqui embaixo mais alguém que essa noite está dizendo sim, eu aceito o chamado de Jesus. Eu quero orar por você agora. Vocês que levantaram suas mãos, ergam sua mão de novo e deixe sua mão erguida, que eu vou orar por você agora. Senhor querido, Tu estás vendo não só essas mãos levantadas, mas estás vendo esses corações abertos à Tua graça. A cada um responde, dando-lhe, Senhor, a certeza de que te pertencem, dando-lhes, Senhor, a certeza da Tua graça e da Tua misericórdia para que descansem em Ti, e dando-lhes, Senhor, a capacidade de ver e entender a Tua vontade, para que possam Te seguir no caminho. Atende e faça, Senhor, a Tua obra. É o que nós pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar.